Olá minha amiga, olá meu amigo, mais uma vez juntos aqui na IPF TV, a TV que está discutindo educação, cultura e direitos humanos com você. Uma opção hoje importante, né, que nós abrimos aqui no Instituto Paulo Freire. Hoje, um maior prazer recebendo aqui a jovem companheira Sônia Couto, né, Feitosa. A Sônia Couto, né, está conosco no Instituto Paulo Freire há pelo menos 22 anos, né? Isso é o que ela disse, de repente já estava muito mais aí em espírito, né, Sônia? Sim, com certeza. A Sônia é mestre e doutora em educação pela USP, né, pela Faculdade de Educação da USP, é autora de um importante livro que se chama Método Paulo Freire, a reinvenção de um legado, de 2011, da Liber Livros. E hoje a Sônia vem aqui falar pra gente deste artigo que ela escreveu em parceria, nada menos com o Moacir Gadotti, né? Que é nosso presidente de honra, e escreveram um artigo que tem o título Reinventar a Educação é Inverter Prioridades. O lugar da educação de adultos como política pública. Educação de adultos, que é um grande e antigo problema, né, no nosso Brasil, e a Sônia é uma das maiores especialistas aqui no Instituto Paulo Freire e no Brasil, né, sobre esse tema. Então, Sônia, só para a gente começar a nossa conversa, né? Por que você sempre defende, insiste tanto, né, que a educação de jovens e adultos tem que ser prioridade no nosso país? Bom, prazer estar aqui com vocês. E falar de educação de jovens e adultos realmente é falar de uma modalidade que merece toda a atenção, todo o carinho, uma vez que ela nunca foi prioridade como política pública. A educação de jovens e adultos, ela sempre foi tratada como campanha, como movimento, sempre numa perspectiva quase que assistencialista, né? E nós sempre lutamos, as pessoas que atuaram e atuam, né, as lideranças de EJA, nós sempre lutamos para que a educação de jovens e adultos seja uma política pública. Como política pública, ela requer investimento, ela requer um compromisso político. Afinal de contas, nós estamos falando de milhões de brasileiros e brasileiras que tiveram esse direito negado naquilo que alguns chamam de idade certa e que agora, na idade adulta, que também ainda é a idade certa e portanto, elas deveriam ter esse direito adquirido, ainda são privadas desse direito porque não há investimento público e compromisso político com essa modalidade. Na perspectiva da educação permanente, a idade 7 é sempre, né? Sempre. A gente aprende a vida inteira, né? Sempre, a todo momento, e o adulto, ele chega numa fase da vida, e a gente tem visto muito isso com o número de pessoas idosas, né, que ingressam na EJA, porque eles chegam numa fase da vida em que eles já tiveram, né, toda uma trajetória construída, já criaram filhos, mas eles carregam, né, um sentimento de fracasso por não terem conseguido ter autonomia, né, de ler, escrever e transitar na cultura letrada de forma autônoma. E é muito triste, né, porque essas pessoas elas passam a maior parte da sua vida dependendo de outras pessoas. Então, mais do que qualquer coisa, a educação de jovens e adultos é um direito que vai garantir o pleno exercício da cidadania. Sônia, você e o Gadotti falam da EJA, né? É engraçado que muita gente fala o EJA, né? Isso é um equívoco, né? É um equívoco de linguagem, sim, mas é muito persistente. Até sim, aproveitamos aqui para dizer, olha, não é o EJA, é isso, a educação de jovens e adultos, isso, né? E sabe por quê, Padilha, que muitas pessoas chamam o EJA? Porque EJA era um programa, sempre foi visto como um programa. Então, o programa EJA, só que hoje, né, felizmente, pelo menos nesse sentido, a EJA passa a ser uma modalidade da educação básica, né? Então, é a educação de jovens e adultos, a modalidade de educação de jovens e adultos da educação básica. Causa estranhamento. Então, nós estamos discutindo aqui esse artigo que você escreveu com o Gadotti, e a gente fala de duas questões, uma concepção de educação de jovens e adultos, né, e de idosos também, né, pessoas idosas, e também da questão da política pública. Uma coisa que é muito peculiar nas questões que nos chegam no Instituto, na IPF TV, por exemplo, Sônia, é a questão de quais as especificidades, né, na educação da pessoa adulta, do jovem, né, porque é diferente da educação infantil. O que você poderia nos falar sobre isso de forma breve, assim? Acho que Paulo Freire ele contribuiu muito para a educação de jovens e adultos, porque ele foi o primeiro teórico a trazer
essa especificidade muito clara, né? O reconhecimento dos saberes que esses alfabetizandos trazem. Portanto, não podem ser tratados como alguém desprovido de conhecimento, desprovido de saber. E quando ele fala que toda aprendizagem deve partir da aprendizagem que essas pessoas trazem, ele valoriza essa aprendizagem. Então, é um desafio para muitas pessoas que atuam na EJA esse reconhecimento de que esse sujeito possui saberes. E muitas vezes o alfabetizando, ele sabe de muitas coisas, mas ele não sabe que sabe. E ele muitas vezes se vê como alguém de segunda categoria, como um sujeito de segunda categoria, porque ele não tem conhecimento do seu potencial, daquilo que ele acumulou ao longo da vida, desse saber de experiência feito, como fala Paulo Freire. E aí a metodologia tem que ser adequada ao adulto, né? Exatamente. Não pode se fazer, como se diz, né, infantilizar o processo metodológico da educação de adultos. Então esse é um dos grandes problemas de muitas práticas alfabetizadoras, né, que não reconhecem que esse saber precisa ser o ponto de partida. Né? Então a metodologia freiriana, ela tem muitas especificidades, até porque a EJA tem como principal marca a diversidade. Quando nós trabalhamos com crianças, nós temos uma certa homogeneidade, crianças que têm a mesma idade, mesmo assim a diversidade está lá, muito latente, que também precisa ser considerada. Mas com o adulto, essa diversidade ela se coloca de uma forma muito mais acentuada. Essa diversidade ela é marcada por questões de gênero, por questões geracionais. Nós temos numa sala de aula pessoas das mais diferentes idades, por questões regionais, pessoas que trazem a sua cultura, do seu lugar de origem. Então toda essa especificidade precisa ser considerada, né? E essa metodologia ela tem que primeiro olhar para esse, né, para esse sujeito. A metodologia tem que partir desse olhar, esse olhar cuidadoso, esse olhar respeitoso, esse olhar que inclui, né, um olhar includente. E a Sônia tem participado, gente, né, aqui no Instituto Paulo Freire, nesses 22 anos em que está aqui, de formar mais de 30 mil professores. Então já conseguimos alfabetizar aqui 300 mil pessoas por esse Brasil afora, né, Sônia? E quanta alegria não dá fazer isso, né? Só que a gente trabalhou, por exemplo, nos maiores projetos que foi no MOVA Brasil, né? Em MOVA São Paulo e todos os MOVAs. Finalizando, Sônia, a nossa conversa aqui, e já convidando, né, você ler na íntegra esse artigo que responde muito a questão: como que eu alfabetizo um adulto, uma pessoa adulta, né? É uma pergunta recorrente no Instituto, mas a gente tem preocupação, né, de não só que seja uma iniciativa de instituições públicas e privadas, mas que de fato, né, Sônia, seja política pública. Então eu te pergunto, assim, para nós concluirmos aqui, o que se pode fazer, Sônia, no Brasil de hoje, para a gente de fato buscar que a EJA seja de fato política pública? Bom, a primeira coisa é inverter a prioridade, como essa é a tônica do artigo, né? Atualmente a prioridade está para a educação naquilo que chamam de idade certa, né? Inverter essa prioridade, levando em consideração que não há idade certa e que a gente ouve muitas vezes falar: é preciso fechar a torneira, vamos alfabetizar as crianças para que elas não sejam analfabetas na idade adulta. E o que nós fazemos com essas pessoas que atualmente estão nessa condição de analfabetismo, né? Então não podemos sim fechar a torneira, mas não fechar a chance, né? Não limitar a chance dessas pessoas que ainda têm muito que contribuir, porque são pessoas em idade produtiva. Muitas vezes a gente tem em regiões do Brasil pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, e pessoas jovens ainda. Então é preciso que tenha política pública, e para isso é preciso ter investimento, é preciso ter vontade política, é preciso ter formação para os alfabetizadores, para os educadores da EJA, uma formação pautada, né, no trabalho com essa diversidade, no trabalho com as especificidades que a EJA tem. Então é todo um conjunto, né, de fatores que vão propiciar essa inversão de prioridades. Mas parte-se dessa vontade política de que a EJA seja uma política pública e não somente algo sazonal, algo ofertado de uma forma irregular. Ótimo, muito bom. Você me fez lembrar uma fala de um amigo nosso, o professor José Eustáquio Romão, né? Ele fala que quando você
aperta a torneira, fecha a torneira, você pratica uma eutanásia pedagógica. Sem não é? dúvida. Ao contrário do que se defendeu muito nos anos 90, né, que essa torneira fosse fechada e que os adultos, afinal, não eram tão importantes assim, afinal ia morrer mesmo. Né? Então, sim. a Sônia é uma das grandes batalhadoras aqui no Instituto, né? E ela também, como nós, teve o prazer de conviver um pouco com o Paulo Freire, né, para poder aprender essa importância da educação de jovens adultos enquanto política pública, não, como ele acabou de falar, uma ação sazonal, periódica, mas e sim permanente. Né? Sônia, muito obrigado por sua presença aqui na IPF TV. Você vai ser convidada mais vezes, né? Ah, sim, com prazer. Para a gente aprofundar essa discussão. E eu quero te fazer um desafio público aqui, né? Nós temos que fazer, na perspectiva da EAD freiriana, um curso específico sobre como alfabetizar na perspectiva de Paulo Freire. Você sabe que é uma questão que sempre nos chega, né, ao Instituto, e nós devemos ao nosso público isso, tá bom? Com certeza. Então, Farei com muito prazer. obrigado, Eu um que abraço a agradeço. todos e todas. Olha, então não deixe de curtir aí, de compartilhar este programa, né, dá aí para nós, né, o seu like, e a gente continua junto na IPF TV, a IPF da educação, dos direitos humanos, da educação de jovens e adultos, da cultura, do lazer, né, dos processos de vida cotidiana relacionados à educação. De educadores jovens, adultos e idosos também. Sim. Um abraço, gente. Eu Até também. mais. Valeu, Soninha. Imagina.